Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2. Segunda Coríntios 11, verso 1 e 2. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Na outra tradução, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então aqui nós vamos ver no capítulo 11, Paulo confirmando a sua defesa de apóstolo, né? De um apóstolo escolhido por Deus. E ele vai começar dizendo: olha, vocês têm que me suportar um pouco ainda mais, né? Porque eu estou zelando de vocês, com zelo de Deus. Estou tomando cuidado de vocês. Talvez as cartas, as palavras são duras, mas é por causa que eu tenho zelo de vocês. Porque eu tenho que preparar vocês, né, como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, né? Então, a igreja, né, o foco dela é esse também, a salvação, é se preparar para Cristo, né, para se encontrar com Cristo Jesus. Então esse era o foco. E o motivo, né, da dureza de Paulo, às vezes, com a igreja de Corinto, de ser duro nas palavras, na correção, para prepará-los para se encontrar com o Senhor, né, com Cristo, com o marido, né, com o noivo, que é Cristo. A igreja, o símbolo na Bíblia é como a noiva de Cristo, né? Assim como marido e mulher. Deus usa o casamento para fazer uma linguagem simbólica sobre a igreja. Então ele estava zeloso, né? Tomava cuidado deles, com o zelo de Deus. Nós vemos a mesma coisa com Cristo. Cristo, quando ele entra no templo, ele expulsa tudo, os cambiadores do templo, porque está escrito no Salmo: o zelo da tua casa me consumiu. Ou seja, ele fez aquilo não porque ele queria se mostrar ou ser melhor, mas porque ele tinha zelo para com a casa de Deus. Então Paulo era duro com o pecado da igreja, na repreensão, porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Então nós precisamos ter zelo. É a mesma coisa, nós temos casa, temos uma casa, né? Se nós não tivermos zelo com as nossas coisas, quem que vai ter, né? Então assim é Deus. Deus tem zelo com a sua igreja. E os seus servos também, os profetas, apóstolos, também têm que ter esse mesmo zelo, aleluia, com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Terceiro versículo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Na outra tradução: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aqui nós vemos no terceiro versículo, né, que Paulo comparou o perigo que ameaçava a igreja de Corinto ao mesmo engano que Eva foi enganada por Satanás, pela serpente, né? Ele temia que os coríntios, assim como Eva, fossem vítimas das mentiras de Satanás, tivessem suas mentes corrompidas, né? O resultado trágico seria o abandono da simples devoção deles a Cristo, em favor do erro sofisticado dos falsos apóstolos. A alusão de Paulo a Gênesis 3 implica que os falsos apóstolos eram emissários de Satanás, uma verdade explícita por ele posteriormente. Então nós vamos ver isso também aqui no capítulo 11, né, sobre os falsos apóstolos, né? Paulo, o verdadeiro apóstolo, os falsos que já existiam naquela época. Então, assim como o inimigo usou de uma serpente, né, para enganar Eva, agora Satanás estava usando falsos apóstolos para enganar a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja de Corinto, né?
E Paulo temia que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua inteligência, astúcia, né, também eles fossem, por algum motivo, alguma sorte, corrompidos a sua mente, os seus sentidos, né, e se apartassem do Evangelho, da simplicidade, da pureza que é devida a Cristo Jesus. Então, isso que tem acontecido hoje na igreja já acontece desde daquela época, né? O inimigo sorrateiramente, como uma serpente, né, se infiltrando através de falsos apóstolos, obreiros, pastores, igrejas, denominações, para sorrateiramente plantar o erro, né? Semear a dúvida, a discórdia, a mentira, o joio, para assim corromper aqueles que adoram a Deus, né? Corromper os cristãos. Então, assim como a serpente enganou a Eva, Paulo temia que de algum momento enganasse também aquela igreja de Corinto, né? Então Paulo tinha esse temor, né? Por isso que ele pregava, ensinava, exortava, para que eles não fossem enganados, ludibriados, né, pelos falsos profetas. Versículo 4 vai confirmar essa verdade. Olha o versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Na outra tradução, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então aqui nós vemos na palavra de Deus muito claramente que, assim como no passado a serpente enganou Eva, no momento presente da igreja estavam sendo enganados também por um outro Jesus, por um outro evangelho, por outros apóstolos que eram falsos. Então Satanás, ele imita, né? Ele fraudula a verdade, ele é fraudulento. Então, outro Jesus. Então, na Bíblia existe outro Jesus, que não é o verdadeiro, né? Existe outro evangelho, que não é o verdadeiro. Existe outro fundamento também. Então nós vemos lá em Coríntios, lá na primeira carta de Coríntios, no 3º capítulo, que já desde aquela época já queriam colocar outro fundamento, né? 2 Coríntios, 3º capítulo, verso 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja, o fundamento da verdade, da salvação, o caminho, a verdade, a vida, é Jesus Cristo. Aleluia! O fundamento da salvação é esse, a verdade central do Evangelho é essa. Não existe salvação por méritos, por boas obras, por reencarnação, por purgatório, por placas de denominações ou por instituições religiosas. O fundamento é Jesus, a pedra angular, a pedra de salvação. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo, aquele que tem um nome que é dado debaixo dos céus, pelo qual devemos ser salvos, né? O nome que está acima de todo nome, né? O caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens, como ensina lá em 2 Timóteo. Então, existia já pessoas naquela época colocando outros fundamentos, né? Outras doutrinas, outros ensinamentos que não estavam em concordância com a verdade, né? Então nós vemos que existia outro fundamento. E se nós formos lá em Gálatas capítulo 1, nós vamos ver também que existia outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, falso evangelho, né? Outro evangelho. A palavra outro também é interessante, né? Outro significa que quer fazer meio semelhança, né? Aleluia, glórias a Deus. Um outro evangelho, uma outra boa notícia, né? Então, outros evangelhos, evangelhos de Mormon, de Kardec, existem aos milhares, né? Recentemente eu comentei aqui, acho que no outro culto de estudo, que acharam um tal de evangelho de Barnabé também, né? Então, existem inúmeros evangelhos da prosperidade, né? Que é
que a gente está mais familiarizado hoje, na igreja moderna. Então, são outros evangelhos, que têm outro fundamento. Qual que é o fundamento do evangelho da prosperidade? Não é Jesus Cristo, não é Deus, é a riqueza, né? É a prosperidade, é o bem-estar terreno. Qual que é o fundamento do evangelho de Allan Kardec? A reencarnação, o espiritismo, né? O envolvimento com espíritos de mortos. Qual é o fundamento do evangelho de mortos? O anjo Moroni, que foi um anjo que supõe-se que revelou esse novo evangelho. Qual que é o fundamento do islamismo, do Alcorão, né? Uma suposta revelação de um anjo que até usou o nome de Gabriel, né? Para enganar Maomé, que engana milhões hoje, né? Bilhões no mundo inteiro, não é nem milhões, é bilhões. Então, outro evangelho. Então Paulo vai ser bem radical, ele vai dizer, ainda que nós mesmos, ou Paulo, né? Ou o anjo, pregue outro evangelho, além do que já está colocado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, pela Bíblia, aí, voltando a 2 Coríntios 11, versículo 4, nós vemos que tem outro evangelho, outro fundamento, que é um falso, aleluia, e até mesmo outro Jesus, né, que é o falso. Né? O próprio Jesus disse em Mateus 24 que surgiriam falsos cristos, né? Que muitos perigam o nome, né? Então surgiriam falsos cristos, falsos profetas, pregariam também em nome dele para enganar. Mateus 7 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Muitos me dirão naquele dia, fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, levantei paralítico, etc. Mas não entrará no reino dos céus, porque não faz a vontade de Deus. Então, existem milagres falsos, curas falsas, evangelho falso. E o outro Jesus, né, que é o Jesus fabricado pela cultura, né? Assim, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, né? É o que ensina a Escritura, né? Só que a cultura de hoje, o mundo de hoje, ela também faz deuses a sua imagem e semelhança, né? Ela faz deuses que agradem a ela, né? Que façam o que ela gosta, o que ela quer, que seja conforme a mente carnal dela. Imagina que seja, né? Então é mais fácil eu ter um Deus que a minha mente imagina como é que ele é, ou conforme fui ensinado, né, por outras pessoas, do que me contar e ler e examinar a Escritura e ver o Deus revelador das Escrituras, o Jesus Cristo revelado nas Escrituras, né? Pois é Jesus que ensina, examinar as Escrituras, pois elas testificam de mim, né? Elas mostram quem eu sou. Não é cultura, não é o mundo, não é eu ouvir um anjo, ouvir uma revelação nova, não. O Evangelho é antigo, não existe novos evangelhos. Se alguém vir hoje com um novo Evangelho, é anátema, porque o Evangelho de Jesus já está anunciado, né? Jesus já está anunciado. Portanto, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, você recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, se vocês estão ouvindo pregar outro Jesus, que não é o Jesus que nós temos pregado, é forte isso, né? Então, falsos Jesus, inventados pela mente dos falsos apóstolos, estava sendo proclamado na igreja de Corinto, né? Porque se nós formos ler lá em Apocalipse, diz dos falsos apóstolos, né? Os que se declaravam judeus, mas não eram, eram sinagoga de Satanás. Também existia Jezabel, que se declarava uma profetisa. Então, nós observamos que a falsidade já imperava desde aquela época já, né? Implantando-se no meio da igreja do Senhor. Então nós temos que estar de olhos abertos. O próprio Paulo disse que nos últimos dias os homens vão apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, lá em Timóteo. E 2 Timóteo também diz que por não suportarem a sã doutrina, né, vão se recusar a ouvir a verdade, vão se voltar às fábulas e vão amontoar para si doutores, né, que vão falar o que eles desejam ouvir. Então nós já estudamos tudo isso, não é novidade. Então esse outro Jesus nada mais é do que um Jesus, podemos dizer assim na nossa linguagem de hoje, Jesus de Hollywood, né? Aquele que todo mundo tem uma imagem, né? Um Jesus de olho azul, cabeludo, ou pendurado numa cruz,
mas não um Jesus que é revelado nas Escrituras, né? Mas um Jesus simplesmente histórico, né? Alguém que passou pela história, mas que não pode fazer mais nada, né? Não pode salvar mais ninguém. Ou um personagem fictício, né? Inventado pela mente humana. Mas o Jesus da Escritura, revelado na Bíblia, é aquele que salva, né? É aquele que morreu para nos salvar do pecado, aquele que deu a sua vida por nós. Agora existiam outros tipos de Jesus aí, não? O Jesus que dá casas, que dá carros, que prospera, né? O Jesus que mata seus inimigos também. Existem vários Jesus pregados por aí, que não é o Jesus revelado na Escritura, né? Até para muitas denominações parece que Jesus é uma propriedade dele, né? Jesus é nosso, só na nossa igreja, só do nosso nicho evangélico, só da nossa denominação, ou Jesus faz daquele pastor só, né? Ele é o ungido de Deus, o resto é resto. Mas não, Jesus revelado na Escritura é o Criador de tudo, o sustentador de tudo, Senhor de tudo, Alfa e Ômega, né? Princípio e fim. Então, se alguém pregar um outro Jesus que não é o Jesus que é revelado de Mateus até Apocalipse, é um falso Jesus, né? Se Jesus disse nos Evangelhos: não ajunteis tesouros na terra, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, que Jesus é esse que é ensinado hoje? É um falso Jesus, porque não condiz com Jesus revelado no Evangelho, né? Se as pregações de Jesus no Evangelho eram uma, e hoje eles pregam outra mensagem que é totalmente contrária ao que é ensinado no texto da Bíblia, então nós chegamos a essa conclusão, né? Outro Jesus, assim como já acontecia na época do apóstolo Paulo. Versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós, né? Então aqui Paulo vai começar já a se defender, né, do seu verdadeiro chamado por Deus, vai começar a denunciar o erro, né? Ele vai dizer: eu nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. A Pedro, Tiago, João, eu nada fui inferior, mas eu trabalhei tanto quanto eles, ainda mais. Aleluia. E se eu sou rude na palavra, talvez, sou duro, né? Como vocês dizem, contudo na ciência eu não sou, no saber, né? Já que em tudo temos feito conhecer totalmente entre vós. Versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Olha lá, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Verso 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então Paulo está dizendo: olha, quando eu fui pregar a vocês o Evangelho, não cobrei absolutamente nada, recebi salário, ajuda de outras igrejas, né, de outras comunidades cristãs, eu recebi para que eu continuasse a servir vocês o Evangelho, a pregar. E quando eu estava presente convosco, não fui pesado a ninguém, né? Ou seja, ninguém se endividou por minha causa, ninguém passou necessidade porque eu estava ali, tinha que me sustentar, tinha que tirar os filhos deles para dar para mim. Não fui pesado a ninguém. Até porque nós íamos comparando esse texto com outros, que ele trabalhava com as próprias mãos, né, para não ser pesado a igreja do Senhor. Verso 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Então, Paulo recebeu a ajuda das igrejas da Macedônia, né, dos irmãos que vieram, supriram a sua necessidade, a sua falta, né,
Então nós notamos aqui que o salário dele não era para ele ficar rico, mas era necessidade. Mas o que é necessidade? De alimentação, moradia, roupa, etc. Então, suprindo essa falta que estava sobre ele, ele não foi pesado à igreja, né, de Corinto. Né? E essa glória, ele diz, ninguém iria tirar dele. Né? Verso 12. Mas o que eu faço ou farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, se transfigura. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós observamos aqui nesse texto que Paulo procurava não ser pesado para não dar escândalo ao Evangelho do Senhor, nem para que aqueles falsos apóstolos pudessem também acusar de estar ali por interesse financeiro, né, por interesse de enriquecimento. Aí ele vai dizer, porque existem falsos apóstolos, né? São obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, né? Então, falsos apóstolos já existiam desde aquela época. E isso aqui é muito forte, porque hoje, na nossa geração, existe um movimento de igreja apostólica. É um movimento em que dizem, né, que Deus vai restaurar novamente a igreja, conforme a igreja primitiva, e por isso que há necessidade, então, de se ungirem apóstolos, né? Semelhante à igreja primitiva, que assim eles vão trazer o reino de Deus sobre a terra. É uma teoria bastante interessante, né? Bastante agradável à carne, mas que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias não vai haver avivamento, né? Sim, haverá esfriamento. O amor se esfriará. A Bíblia também diz em Tessalonicenses que antes que o Senhor volte, se manifestará apostasia. A única coisa que a Bíblia diz é que o Evangelho do Reino será pregado. Mas não diz que haverá um avivamento, que não, o reino de Deus só se manifestará mediante a volta de Cristo. Aleluia! Do contrário, não haverá nenhum homem, nenhuma entidade religiosa, seja apostólica, assembleiana, tradicional, pentecostal, que seja, católica, nenhuma delas terá essa autoridade para trazer o reino de Deus visível sobre a terra. Por enquanto, a manifestação do reino de Deus era invisível dentro do coração dos homens. Mas voltando ao assunto apostólico, esse movimento não tem fundamento nenhum nas Escrituras, né? Primeiramente porque esses apóstolos de hoje não podem se comparar. Para mim isso é só um título, né? Mas em veracidade, em verdade, jamais poderão comparar-se, né, com os apóstolos da Escritura, da Bíblia. Né? Primeiramente por quê? Porque eles são o fundamento da igreja, os apóstolos da Bíblia. A Bíblia diz lá em Efésios que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja também. Ou seja, Deus usou eles, né, para trazer a nós a revelação da salvação de Cristo, do Evangelho. Então, portanto, os seus escritos, né, os escritos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, são os escritos inspirados por Deus. Né? Por isso que nós não precisamos de novos apóstolos, porque o apóstolo Paulo continua, mesmo morto, continua nos ensinando através das suas palavras. Né? Pedro, a mesma coisa. Por isso que a igreja é o fundamento deles. Porque fundamento que foi eles, até porque os evangelhos quem escreveu? Foi eles e seus discípulos, né? Então, esses apóstolos de hoje são uma total fraude, né? Uma total mentira, são falsos apóstolos. Não estou dizendo que eles são do diabo, talvez alguns tenham até boa intenção nesse ungindo dessa forma, né? Mas, mesmo que seja boa intenção, não muda o fato de que é antibíblico, né? Não muda o fato que é uma heresia, né? Mesmo que a intenção é boa, né? Mas não muda o fato. A mesma coisa, eu sou um traficante de drogas e vou ajudar um monte
É isso que eles fazem lá no Rio de Janeiro, na Luiz Traficante. Eu vou ajudar a comunidade aqui, né? Com o dinheiro que eu ganho do Otávio, eu vou comprar gás para as pessoas, cesta básica, mas não muda o fato de que ele é um traficante, o que ele faz é algo ilegal, né? É algo contra a lei. Mesmo ele ajudando as pessoas, né? Mas quantas vidas estão sendo destruídas, né? Assim também, esses movimentos modernos, né? Por mais belos que sejam, né? Ou bíblicos, entre aspas, que sejam, mais prejuízos estão trazendo do que bênção, né? Mais maldições. Por quê? Porque estão querendo se igualar aos apóstolos, né? E se já naquela época eles eram denunciados, imagina na época de hoje, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Existem falsos profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas em geral. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, né? Obreiros fraudulentos, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Eles ocultam coisas secretas que envergonham, eles andam com astúcia, falsificam a palavra, andam e militam segundo a carne, eles olham para a aparência, louvam-se a si mesmo, comparam-se com outros, são ávidos por salários, por dinheiro, né? Rapinam o trabalho alheio, são falsos, buscam os ofícios mais altos, são obreiros fraudulentos, falsificam o apostolado, apresentam-se como ministros justos, buscam ocasião para se gloriar, gloriam-se e exaltam a si mesmos, são destituídos de sinais apostólicos, então são falsos em todas as maneiras, né? Até porque para ser apóstolo eu tinha que ter um relacionamento visível com Jesus, né? Conforme Pedro, Tiago, João teve, Paulo também teve, onde Jesus se revelou visivelmente a ele. Tem que ter os escritos inspirados por Deus, né? E tem também que ter milagres. A marca de um apóstolo é os milagres, né? Mortos voltar à vida, paralíticos andarem. E além que tudo isso, ter visto Jesus, né? Então, por mais milagres que muitos possam fazer hoje, né? Mesmo assim ainda falta o principal, né? Que é ter a escolha pessoal de Jesus, né? Como um apóstolo. Então, temos que tomar muito cuidado com esse movimento. Aí Paulo vai dizer no verso 14, não é maravilha, né? Não é de se maravilhar. Por que não é de se maravilhar? Verso 14. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então o próprio inimigo, né? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma. Ele tem esse poder de se transfigurar, né? Se transformar em anjo de luz. Isso é muito sério, porque nós sabemos que antes de Satanás ser Satanás, ele era Lúcifer, né? Era um anjo, querubim ungido da guarda celestial, que adorava a Deus e tinha essa graça, essa formosura, a qual diz a Bíblia Sagrada. E ele pode ainda voltar a essa antiga forma, mesmo que não seja real, né? A real forma dele agora é o diabo, né? É o diabo, é o Satanás, é o Belial, é o Beelzebul, o acusador, né? O opositor, inimigo, caluniador, divisor, né? Mas ele se transfigura, né? Em anjo de luz. Vamos mais além, né? Ele se transforma em parentes mortos, ele pode se transformar. Quando eu falo ele, estou me referindo também aos seus seguidores, os demônios, né? Seus liderados, as potestades principais. Então eles têm esse poder, eles podem se transformar em ETs, né? Fazendo aparentes abduções, né? Como muitos dizem que foram, né? Abduzidos por ETs. Ele pode se transformar, como diz o ditado aí do mundo, ele pode ter 1000 faces diferentes, né? Por isso que tem uma frase que as pessoas dizem, né? Que o diabo conhece a Bíblia, por isso que o crente tem a obrigação de conhecer, né? Porque se o seu adversário conhece o manual, e ele conhece para distorcer, para enganar, para corromper, para mudar o sentido real do texto, para te enganar, por isso que você tem que conhecer, para combatê-lo, para não ser enganado. Então, ele se transforma de diversas formas, né? Então, se ele se transforma num anjo de luz, num anjo de Deus, quanto mais os seus seguidores se transformam em homens de Deus, né? Se transfiguram, né? Parecem homens de Deus, parecem apóstolos de Cristo,
parecem pastores, parecem homens consagrados, mas não são, Paulo está dizendo. Assim como Satanás também não é um anjo de luz, ele é Satanás. Mas há essa transformação. Até porque se não houver, não haverá engano, né? Se o diabo realmente apareceu como o diabo, ele não vai enganar ninguém, né? Ele tem que aparecer como um ser com falsas promessas, como um ser bonzinho, né? Como um anjo de Deus, né? Então aquele anjo que apareceu para Maomé. E hoje bilhões de pessoas seguem a doutrina do islamismo, né? Se matam por ela, né? Até hoje nos jornais nós vemos, né? Fora que a gente não vê no jornal, quantos morrem por causa dessa falsa aparição angelical, né? Que foi nada mais, nada menos do que uma aparição demoníaca, né? Se transformando num anjo, até levou o nome do anjo Gabriel ainda, para trazer uma falsa revelação. Quanta gente é enganada por isso, né? Quanta gente iludida pelo mormonismo, né? Pelo espiritismo. Todas supostas aparições de espíritos, de anjos, né? Nada mais do que Satanás sutilmente se transformando em anjo de luz, né? Então, o que vale para nós não é a nossa experiência nem a nossa visão, mas é o que está escrito. Por quê? Porque ainda que na nossa visão, nós podemos enganar na nossa visão. Na nossa mente, na nossa audição, nossos sentidos podem ser enganados, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não vai nos enganar. Mas nossos olhos podem nos enganar. Talvez o anjo que nós estamos vendo ali de luz não é um demônio, só que nós estamos vendo errado. O inimigo tem esse poder de enganar. Então por isso que nós precisamos, acima de visões, de anjos, de revelações, de profecias, ou da que nós sentimos aqui dentro do coração, principalmente nós precisamos da Escritura, né? Não foi à toa que Lutero disse, né? Que Deus não me mande visões, não me mande sonhos, nem revelações, porque eu já estou satisfeito com as Escrituras. Tudo que eu preciso está nelas. Por quê? Porque não existe um perigo. Não estou dizendo que Deus não pode fazer nada disso. Deus pode manifestar. Podemos ver anjos de Deus, realmente podemos. Ter algum contato, uma revelação, profecia, Deus falar conosco em sonho, etc. Só que isso é muito perigoso. Quando não se conhece a palavra de Deus, é muito fácil de ser enganado pelo diabo. Através dessas aparições, desses sentimentalismos, dessas emoções, muitos estão sendo manipulados por doutrinas demoníacas, por espíritos do engano, achando que é o Espírito Santo, achando que é Deus, achando que é Jesus, né? Muitos estão ouvindo uma voz no ouvido, achando que é a ordem de Deus e a ordem do diabo. Por quê? Porque não discernem a voz de Deus, tampouco não conhecem a Escritura, né? E acham que tudo é Deus, tudo é Jesus. Mas como nós vimos na Bíblia, Satanás se transforma em anjo de luz e existe outro Jesus, né? Esse outro Jesus é o que Satanás prega, né? Que é o falso, né? Para enganar. Não vamos pensar que ele vai pregar em nome do diabo, né? Ele vai pregar em nome de Jesus, que é o falso, né? É o falso para enganar as pessoas. Para enganar. Então temos que tomar muito cuidado. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz. Então, isso aqui é muito assustador, porque todos nós, aleluia, estamos suscetíveis a ser enganados, né? Porque quando fala anjo de luz, realmente está falando de anjo de luz. Está falando de uma semelhança, transfiguração. Nós vemos na Bíblia a palavra transfiguração quando Jesus se transfigurou, né? Moisés e Elias era algo real. Não era uma ilusão, era algo real. Onde até Pedro, Tiago e João queriam fazer uma tenda para ficar ali. Então, não é meramente uma ilusão, é algo que somente pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, é que você vai saber que é falso. Porque é idêntico, né? É igual existem tênis hoje. Existem tênis hoje que são feitos da Nike, falsos, que é semelhantemente igualzinho ao original. E somente um especialista para saber, né? Assim como aquele Rolex, aquele relógio de ouro. Existem as imitações, não existe? Estou falando de imitação barata, as imitações chamadas réplicas, né? Que somente alguém que é especialista vai saber que é. É igual vinhos, existem certos tipos de vinhos, né?
de certas marcas que são caríssimas, né? Mas que eles falsificam. Somente aquele cara que tem essa profissão de degustar que vai saber se é verdadeiro ou não. Nós que não conhecemos não vamos saber. Assim como refrigerante, etc., marcas de comida, existe essa falsificação. Isso o homem consegue, né? Falsificar com tamanha destreza qualquer coisa dessa terra, né? Quanto mais o inimigo, né? Que é milhares e milhares de anos na frente, né? É inteligência, astúcia e maldade. Então, Paulo está nos alertando, tomem cuidado, porque o inimigo se transforma em anjo de luz. Aí ele continua no verso número 15. E não é de se admirar, verso 15 lá. E não é muito, pois que os seus próprios ministros, então os ministros de quem está falando? De Satanás, seus servos, né? Seus pastores, seus apóstolos, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então a escritura aqui é bem clara, né? Assim como o inimigo se transforma em anjo de luz, seus instrumentos, né, seus ministros, servos, também se transfiguram em homens de bem, homens de justiça. O fim deles será conforme a sua. Por isso que engana a multidão. Por isso que engana, porque é semelhante. É semelhante. A mentira realmente é uma mentira, mas ela mais engana por causa das suas semelhanças com a verdade, né? Então, Satanás sabe muito bem disso, né? Então ele mistura um monte de verdade com um pouco de mentira. E assim engana multidões, né? Ele mistura muitas coisas da Bíblia com coisas modernas, né? Com coisas mundanas, com coisas de outras religiões, ou até mesmo pecaminosas, para enganar o ser humano. Então Paulo está alertando, vigiem, porque esses apóstolos já existiam na época de Paulo. E se transformavam em servos de justiça, em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Verso 16 agora. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, né? Então isso é muito interessante o versículo 20. Então Paulo está dizendo aqui sobre que ele vai falar agora das suas glórias, né? Não no Senhor, mas como por loucura, né? Ele vai falar aquilo que Deus já usou ele para fazer, aquilo que ele sofreu pelo Evangelho, assim como os falsos apóstolos se gloriavam pelas mentiras deles, né? Pelas falsas experiências dele. Paulo agora ia mostrar a real, a verdade para eles. Aí ele vai dizer algo para a igreja de Corinto, né? Que serve não só para a igreja de Corinto, né? Mas serve até mesmo para quem não é da igreja, para o mundo em geral. As pessoas toleram quem os escraviza, toleram quem os devora, quem os humilha, quem os detém, quem se exalta e quem os esbofeteia no rosto, né? Toleram tudo a sociedade hoje. A escravidão. Porque São Manuel mesmo tem a tal da taxa do lixo, né? Que é que você paga até pelo lixo agora. É lixo, é taxa disso, daquilo. Eu vi lá não sei se é na Espanha, um país lá da Europa, que o país lá quer privatizar o sol, porque muitas casas ali estão usando, não sei se aqueles aparelhos igual da Soletol, sabe? Que pega energia solar, e eles estão dizendo que isso está fazendo com que as usinas que produzem energia estão perdendo dinheiro. Então eles querem imposto até para isso, até para o sol. Então existe imposto para o sol, para o lixo, daqui a pouco vai ter para o oxigênio também, né? Você vai ter que pagar para respirar o ar, né? Na igreja já em muitos lugares tem que pagar para ser salvo também, tem que dar oferta, tem que dar isso, aquilo. Então, as pessoas toleram toda essa baboseira, né? Agora, a única coisa que elas não toleram é um profeta. Percebeu? Elas toleram tudo. Paulo está dizendo, vocês toleram tudo, a mentira, quem se exalta, o escândalo, mas a palavra de Deus vocês não querem tolerar. A verdade está ferindo vocês. A verdade dói, né? Como diz o ditado. Mas é a verdade. E nós precisamos dela, né?
entre a paz e a verdade, eu prefiro a verdade. Se eu tiver que ter paz com os irmãos ou com o mundo, glória a Deus. Mas se eu tiver que mudar a verdade ou tentar mascarar a verdade, eu prefiro perder a paz com o mundo e continuar com a verdade, né? Por isso que já diz a frase, né? A paz se possível, mas a verdade é a qualquer preço, né? Por isso que Lutero também disse, né? Acusaram ele de estar dividindo a Igreja Católica. Mas ele diz assim, a verdade está acima da unidade. Ou seja, a verdade é maior do que a unidade. Porque adianta uma união se essa união é uma torre de Babel. Não adianta nada sem a verdade, porque a verdade é o fundamento da unidade da igreja, do amor, né? Então, o amor sem verdade é hipocrisia, né? E a verdade sem amor também é massacre, né? Então precisamos dos dois, né? Não tem como exaltar um e diminuir o outro. Então a verdade está acima da unidade. E a igreja de Corinto tolerava quem escravizava, porque naquela época existia escravidão ainda, né? Hoje eu acho que existe também, mas de uma outra forma. Mas se a gente parar para pensar, a gente trabalha para enriquecer os ricos, de uma outra forma. Então, na grande verdade, a escravidão continua hoje mental, né? Porque 99% das riquezas do mundo está na mão de 1% da sociedade. Banqueiros, donos de multinacionais, é que são donos realmente de tudo, né? Enquanto 99% da população se mata, briga, né? Por causa de 1% do resto, né? Enquanto eles dominam praticamente tudo, né? Então as pessoas toleram a escravidão, toleram quem as humilha, quem bate, mas não querem tolerar a pregação da verdade. Verso 21. Ingloriamente, eu confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu tenho. Então, vocês têm ousadia, Paulo está dizendo. Eu também tenho, ainda que seja na minha insensatez, né? São hebreus, são judeus, são israelitas, também eu sou. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu sou. Então esses falsos apóstolos, porque eram judeus, né, também de sangue, né? Se achavam que eram apóstolos, né? Mas eram falsos. O Apocalipse diz, eles se dizem judeus, mas não são. São sinagogas de Satanás. Então esses apóstolos de hoje também nem judeus são, né? Já começa por aí também, né? Nem da linhagem sanguínea, né? Dos judeus eles são. Verso 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Agora, vocês são ministros de Cristo? Eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Então aqui Paulo vai dar um breve relatório, né? Ainda que não seja total dos seus sofrimentos, né? Mas parcial, mas ele vai dizer alguns sofrimentos que ele teve, né? Por causa do Evangelho. Eu, ainda mais, em trabalhos, em prisões, sofrendo, né, por causa do Evangelho. Ele não era preso porque era caloteiro, ou porque roubava ou matava. Ele estava preso por pregar a verdade. Porque Roma, os gregos, os judeus toleravam tudo, menos a verdade. Então, prenderam ele por causa da pregação da verdade. Eles toleravam ser escravos, quem os devorava, né? Mas não toleravam a verdade, né? Paulo estava pregando a verdade para eles, que Cristo era o Salvador, mas os judeus não toleravam. Eles toleravam pagar imposto para César, né? Ser escravo de César, mas não toleravam a verdade. É a grande realidade do mundo hoje, né? Verso 24. Ah lá, em açoites, né? Sofreu açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Que é mais ou menos, é uma quarentena de açoites menos 1, é a passagem do Deuteronômio 25, verso 1 ao 3, estabeleceu 40 como sendo o número máximo que poderia ser aplicado legalmente. Nos dias de Paulo, os judeus reduziram esse número em 1 para evitar exceder por acidente o limite. Jesus advertiu que seus seguidores receberiam tais açoitamentos. Então na lei de Moisés havia esse açoite, né? Então Paulo sofreu esse açoite. 39 chibatadas com azorra,
5 vezes ele recebeu essa punição. Jesus recebeu uma só. Ele recebeu 5. 5 vezes essa punição. Fui 3 vezes fustigado com varas. Então, fustigado com varas refere-se ao açoitamento romano com varas, flexíveis e amarradas juntas. Então, ele foi açoitado pelos judeus, pelos romanos por 3 vezes. Ele foi fustigado com varas, que era um outro castigo romano já, a quarentena no castigo judaico. Apedrejado, né? Nós até vemos em Atos que ele teve que se fingir de morto, né? Por causa disso. Naufrágio 3 vezes, né? Naufrágio 3 vezes, né? Aleluia. O que nós vemos ali é da ilha de Malta só, né? Em Atos capítulo 27 e 28. Mas tem mais 2 que nós não temos a total história sobre isso. Então, naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, né? O que é isso? No mínimo, um dos naufrágios foi tão grave que Paulo passou o dia inteiro flutuando sobre os destroços, esperando ser resgatado. Outra vez, não está escrito aqui, mas ele fugiu, né? Por um cesto de uma cidade também, porque queriam matar ele. Os judeus fizeram um voto de 40 dias para matá-lo e teve que ser escoltado por um monte de soldados romanos para não ser morto. Verso 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, né? Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Então são os perigos e as dificuldades que ele passou. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Um apóstolo, né? Então, quanto ele passou, sofreu por causa do Evangelho. Para a teologia da prosperidade aqui, Deus odiou o apóstolo Paulo, né? Tanto que ele sofreu, era para ele ser rico, próspero, abençoado. Como que esse homem ia estar por cabeça, estava por cauda, né? Na mentalidade deles hoje, né? Mas é a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia. Aquela palavra de Deuteronômio 28 lá, que será por cabeça e não por cauda, terá para emprestar e não serve para nós, não é para nós. Aquilo era para a primeira aliança de Israel. Israel falhou. Em vez de eles receberem aquelas bênçãos, eles receberam as maldições de Deuteronômio 28. Se a gente ler o capítulo 28, vamos ver que até o verso 11, se eu não me falo a memória, é bênção. Mas depois, quase 40 versículos é só maldição. E foi isso que eles sofreram. Mas graças a Deus, que está escrito em Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos não da lei, mas de Abraão estejam sobre nós. Então aquela bênção está sobre nós, está uma maior, a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, que é a salvação, que é ser amigo de Deus. Então, Paulo teve abundância, teve escassez, ele passou por vários tipos de circunstâncias diferentes, mas ele estava em Cristo, nada separou ele do amor de Cristo. Então isso serve para nós, né? Nós temos que ser cristãos tanto na bonança como na escassez, na prosperidade ou sem prosperidade, sendo um varredor de rua ou sendo um rei praticamente, vamos falar um cargo bem alto, um rei, né? Que nem existe aqui no Brasil. Então tem que servir a Deus em qualquer tipo de cargo ou situação financeira e não deve servir a Deus mais ou menos, dependente da sua circunstância, né? Seja ela boa ou desfavorável, está doente ou está com saúde, está enfermo, tem que servir a Deus da mesma forma. Está passando por fome, por nudez, por jejum, ou está fazendo banquetes, tem que agradecer a Deus da mesma forma, assim como Paulo fazia. Sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez, né? Frio, passou frio, né? Às vezes necessidade de roupa, nudez. Verso 28. Além das coisas exteriores, né, há o que pesa sobre mim. Diariamente a preocupação com todas as igrejas. Além das provas externas, existia preocupação interna com a igreja do Senhor, com a igreja de Deus. Então ele sofreu perigo no deserto, perigo entre os gentios, entre o povo dele, entre os falsos irmãos, né? Perigos no mar, no rio, no deserto, várias situações, porque ele viajava bastante. Verso 29. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me enframe, né? Então
Então se alguém se escandaliza com isso, se enfraquece, que eu não me enfraqueça, que eu não me escandalize, não me inflame, né? Mas que eu sirva mais ao Senhor. Então, isso que Paulo sofreu serviu de escândalo para alguns, né? Mas para outros serviu de bênção, né? De edificação e salvação. Assim como a morte de Jesus. Para uns ela vai servir para bênção, para salvação. Para outros é escândalo e condenação, né? O Evangelho é cheiro de vida e cheiro de morte. Cheiro de vida para quem crê, cheiro de morte para quem não crê. Verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então se eu tenho que me gloriar, não vou me gloriar nessas coisas, mas vou gloriar na minha fraqueza, né? Nós vamos ver o porquê no capítulo 12 disso, né? Por que ele se gloriava na fraqueza? Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então nós vamos ver sexta-feira isso. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, olha, montaram guarda na cidade inteira por causa de um homem. Por quê? Porque ele era criminoso? Ele ameaçou o rei? Não. Porque eles não toleravam a verdade. Eles toleravam a escravidão, toleravam o pecado, a prostituição, o adultério, toleravam quem humilhava eles, toleravam as pessoas que, talvez, numa praça pública ou numa entidade religiosa, se orgulhavam, né? Mas não toleravam a verdade, né? Então, ele teve que escapar por um cesto, né? E desceu pela muralha. Então, aqui nós vemos um breve, parcial, né, do sofrimento do apóstolo Paulo. Nada disso desanimou, nada disso fez murmurar, nada disso fez negar Jesus. Pelo contrário, foi o que mais pregou a palavra do Senhor. Então, sofrimento não mostra espiritualidade, e nem que o crente não tem fé. Pelo contrário, sofrimento mostra quem é realmente verdadeiro e quem não é. Porque se no sofrimento a pessoa abandona, desanima, é porque nunca foi. Porque no sofrimento Jó abandonou, Abraão, José lá no Egito, quando sofreu, não abandonou, mas foram fiéis, né? Então, ser fiel até a morte. É isso que ensina a Bíblia. Então, sexta-feira, nós vamos continuar no capítulo 12. Amém? Vamos colocar em pé. Agradecer